sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma folha para colocar no mofado, uma folha linda. Mas antes eu quero dizer para você que a palavra, a Bíblia, também fala sobre natureza. Quer ver? Aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que os filhos de Deus são responsáveis pelo cuidado da criação, a natureza, a fauna e a flora. Você tem se preocupado com isso? Aqui nós temos o risco da folha, é uma folhagem que eu acho muito bonita. E nós vamos começar com verde musgo. Você viu que eu fiz todos os riscos? E aqui não é um risquinho só, você viu que tem um espaço. Esse espaço, ele é todo claro. Eu vou começar, a gente pode começar aqui em qualquer lugar porque é independente essas partes. Mas eu vou começar aqui, ó. Eu vou preencher de verde musgo. Tô usando um pincel número 8. Passar bem certinho em cima do risco. Eu tô pintando sobre um algodão cru, porque eu quero fazer uma capa de almofada. Eu já fiz uma folha, essa é a segunda folha que eu tô pintando. E eu vou fazer ainda uma terceira, porque eu quero fazer um trio de almofadas. Olha como eu tô preenchendo. Você viu que eu vou deixando o buraquinho? Porque esse espaço, ele é bem clarinho. Se eu passo o verde em cima, depois eu vou ter dificuldade de deixar aquela linha tão clarinha. Dependendo da quantidade de sol, do lugar que fica, essa planta fica com a folha mais clara, mais escura. Então, escolhi o verde musgo, porque é um verde bem alegre e bem assanhado. Vou encher aqui mais este. Bom, você já viu como a gente vai preenchendo, deixando aparecer, por mais que seja estreitinho assim, ó, bem estreitinho, mas deixa aquele lugar ali marcado. E nos cantinhos deixa bem certinho, tá? Isso só vai facilitar o seu trabalho. Preencher mais uma aqui de fora. Aqui, ó, quando você vai passar a tinta, é preferível que você entre um pouquinho para dentro do risco, para cima do risco, do que você deixar assim, ó, grande, tá vendo? Um lugar muito apertadinho e outro muito largo. Então, eu prefiro que entre um pouquinho para dentro, que não deixe espaço. Se você for bem rápida, você até pode preencher uma metade inteira para trabalhar depois. Mas, se você estiver trabalhando no algodão cru ou num tecido fino, é melhor fazer de pedacinho, tá? Eu vou lavar o meu pincel número 8, eu vou pegar o pincel número 2, ele tá paradinho, e eu vou sombrear com um pouquinho de tinta, assim, ó, dentro do verde musgo, um pouquinho. Agora, preste atenção, não é para fazer uma linha e deixar. Você tem que colocar a tinta e você vai entrar assim, ó, limpando o pincel. Percebeu como que vai ficar? Manchadinho. Não precisa deixar muito escuro, porque você vai fazer isso em toda a área, todos os quadradinhos. Coloca a tinta
Vou colocar mais um pouquinho. Ó, coloquei a tinta, não é para deixar assim, é para espalhar essa tinta. Limpe teu pincel para fora. Em algum lugar vai ficar mais claro, em algum lugar vai ficar mais escuro. É assim mesmo, é todo manchadinho. Ó, coloquei a tinta. Eu não vou deixar assim. Vou limpar meu pincel aqui e vou espalhar. Viu como que ficou? Então, vou terminar aqui. Coloquei a tinta. Espalho. Se tiver muita tinta no pincel, dá uma lavadinha. Então, a lógica você já pegou, né? Cada quadradinho desse você vai fazer um pouquinho de sombra, sempre para dentro do quadradinho. Quadradinho não, do espaço. Agora, enquanto tá úmido ainda o pedacinho que você fez, você vai trabalhar com o pincel 2 bem de pezinho. E você vai colocar o pincel assim, ó. Aqui, onde é mais largo, tem alguns que são mais largos, você vai colocar ele na largura. Você coloca a tinta, você pode até dar uma apertadinha no pincel. Não precisa ficar certinho, perfeito. Aqui, você viu que já é um pouquinho mais fino? Então, vai colocando a tinta. Aqui também, ó, bem fininho. Você vai puxando o teu pincel. Não faça com pincel 0, porque vai ficar muito perfeito e não é muito perfeito. Aqui também, ó, mais fininho. Então você apoia teu dedinho para que essa linha fique assim bem fininha e não tem que ficar parelho, tá? Pode ficar mais grossinho um lugar, pode borrar um pouquinho, não tem problema. Isso você vem fazendo enquanto ainda tá úmido. E você vai fazer isso aqui também, ó, na borda de fora. Só que você vai passar em cima do tecido. Você não vai passar em cima do verde pântano que você colocou ali. Não precisa fazer uma linha. Pode ir colocando a tinta. Olha, eu vou colocando. Pego tinta no meu pincel e venho apertando essa tinta, deixando aquele um pouquinho de excesso ali. Viu só? Não precisa ficar muito perfeitinho, muito certinho. Então, isso nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer todo esse lado dessa forma. Olha, já terminei de colocar o verde musgo e o verde pântano. Agora, com esse pincel ainda, eu vou colocar nesta, um pouquinho de luz. Você viu que eu tirei o excesso de tinta? Você pode usar o pratinho. Eu quero que você coloque assim, ó, só um pouquinho. Não é para você dar uma pincelada cheia aqui em cima, tá? E você coloca assim, seguindo a forma do espaço que você tem. É para clarear um pouquinho aqui, ó, o verde musgo. Sujei meu pincel. Só no centro. Vou colocar um pouquinho aqui também, nesse da ponta. Preferível não deixar linha, tá? Pode deixar assim. Agora eu vou trocar de pincel e vou trabalhar com o pincel 2 e um pouquinho só de tinta. Vou até tirar o excesso, ó, tirei o excesso aqui. Pouquinho só de tinta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você viu que ele não ficou tão forte quanto aquele. Vou fazer mais um aqui. E a gente pode ir criando segundas nervuras.
mais um pouquinho de tinta, tirei o excesso. Ó, saio dali, divido, não precisa levar até o final. Sempre tiro o excesso, tô tirando o excesso aqui no lugar onde eu ainda vou passar aquela linha mais forte, né? Eles não são assim tão irmãozinhos, parelhos, mas você viu que ele quase não aparece. Então, bastante cuidado quando você for fazer essa linha. O ideal é que a tinta embaixo esteja úmida. Essa parte aqui, acho que já chega. Posso pôr mais um aqui. Agora, eu vou terminar preenchendo as áreas clarinhas com marfim. Então, você vai continuar preenchendo aqui, vou preencher o meu. O ideal, acabei de descobrir, é que você faça essas linhas atravessadas primeiro, depois você passa essas linhas aqui por último. Eu vou fazer o meu, terminar esse lado, depois eu te mostro. Olha só como ficou. Essa é a primeira parte. Agora, nós vamos fazer a segunda parte, que é o lado de cá. E a única diferença que vai ter é que esse lado aqui, essa parte aqui, ó, eu vou deixar um pouco mais escura. Então, eu vou passar o verde musgo nos espaços do mesmo jeito, vou colocar o pântano e vou colocar um pouquinho mais do pântano. Não vai ficar tão verdinho, vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer um pedaço mais escuro, daí eu mostro para você perceber a diferença. Olha só como tá ficando bem mais escuro. Só que eu fiz assim, o escuro. Esse daqui ainda vou deixar bem escuro. Olha o tanto de tinta que eu tô colocando. Aí depois eu venho limpando o pincel pra dentro. Desse lado de cá a gente colocou bem pouquinho. E aqui eu deixo mesmo assim, ó, uma pincelada, tá vendo? Olha, dá até pra espalhar. Então, até aqui eu coloquei o escuro. Acho que esse daqui ainda tem que ser escurinho também. Aqui, ó, eu já vou começar a clarear um pouquinho. Então, eu coloco pouca tinta pântano. Não tanto quanto aquele dali, ó, que coloca um pouquinho mais. E aqui já vai ficar mais clarinho. Estes aqui, eu já vou fazer conforme nós fizemos o lado de cá. Eu vou clareando, vou deixar um pouquinho menos. Estes aqui, eu já vou deixar aqui também, da mesma forma que fizemos estes. Então, vai ficar parelho aqui e esse lado bem mais escuro. Eu vou terminar aqui agora pra gente fazer o acabamentinho. Olha, já terminei. Percebe a diferença? Aqui o pântano tá bem pouquinho, aqui tá bastante. Uma pincelada de marfim no prato para tirar o excesso. E eu vou iluminar esta. Aqui um pouquinho e aqui só um pouquinho. Essa é a última que a gente vai iluminar, bem pouquinho, ali pra lá não. Um pouquinho aqui. O meu verde musgo, ele tá úmido ainda. Agora, eu vou pegar um pouquinho com o pincel 2, tiro o excesso e eu vou fazer aqui dentro também, aquelas ranhuras. Não precisa sair dali e terminar aqui, tá? Ela pode ficar assim meio sumidinho. Tem um excesso de tinta aqui, por isso que eu tô pegando tinta ali. Você viu que é só o pincel sujo, ó, já dá aquele efeito.
Mais um pouquinho. Vou pôr mais um aqui desse, tá? Vou deixar mais largo, assim, deixar marcado. Essa área aqui, ó, mais escura, também tem. Sujei um pouquinho o meu pincel. Não vai ficar tão forte quanto o lado de lá, mas a gente pode sujar um pouquinho. Isso. Agora, essa parte aqui é totalmente clarinha. Toda essa área. Aí, aqui a gente vai colocando assim a tinta, dando pinceladas. Essa área, eu fiz até aqui. Essa área aqui, eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada de marfim. Eu vou misturar uma pincelada de musgo. Você pode até usar um verde, uma erva doce, se você quiser. Aqui, eu deixei o marfim mais verdinho, eu vou pôr mais uma de marfim. Então, 2 de marfim para uma de musgo. Fazendo a mistura só para você usar as próprias cores aqui do trabalho. Ó, com essa cor aqui é que você vai fazer essa parte que tá mais escura. Então, você vai vir com essa cor aqui, esse marfim com musgo, até aqui. Porque toda essa área aqui tá escura, tá vendo? Então, acho que vai ficar melhor se ficar a nervura também mais escura, mais verde. Porque ele tá sombreado. Isso vem até mais ou menos aqui, ó. Em todas as nervuras. Inclusive na linha aqui de fora. Quando chegar aqui, você pode começar a usar só o marfim de novo. Ó, daí dá uma misturadinha pra cima de um, pra cima do outro. Aqui, ó, pra não ter esse contraste muito grande, coloquei o marfim aqui, o pincelzinho tá sujo de marfim. Eu dou uma repassada ali em cima. Você tem que passar da misturinha pro marfim puro, sem a gente perceber onde parou uma cor e onde começou a outra. Deixar um pouquinho mais gordo aqui. Lembrando que quando você está trabalhando em cima do úmido, vai ficar assim, manchadinho. Depois a gente vai passar de novo a tinta. Então, não se preocupe em ficar retocando agora. Não, deixa, a gente vai deixar secar, aí a gente vai voltar fazendo esses retoques. Eu vou terminar o meu aqui, daí eu mostro pra você. Olha, depois que seca o trabalho, eu já refiz toda essa área com o marfim. Toda a parte onde tem os risquinhos de marfim aqui eu coloquei. Agora, eu vou fazer de novo a misturinha. 2 pinceladas de marfim para uma pontinha de verde musgo. Você vai tentar deixar a mesma cor. A minha aqui tá um pouquinho mais clara. Vou pôr um pouquinho mais de musgo. E com essa misturinha, eu vou fazer de novo aqui esta área que eu coloquei o verdinho, né? Lembrando que quando chegar aqui, você não pode deixar passar direto de uma cor para outra. Então, vem com o verdinho, esse verdinho que tá parecendo erva doce, assim, sumindo, tá vendo? Ó, esse daqui ficou meio a meio, um pouquinho do marfim, um pouquinho da erva doce. Aqui também, ó, um pouquinho do marfim que tinha embaixo e o erva doce em cima.
Esse ladinho aqui eu vou colocar só o marfim. Que também posso começar com o marfim. Só que daqui pra frente eu já vou colocar essa erva doce, não, essa mistura aqui que eu fiz. Tá? Então só preste atenção nessa passagem aqui. Eu vou retocar aqui o meu, depois eu volto com o trabalho concluído para te mostrar. Pronto. Acabei de retocar inteiro. Agora só com o pincel sujinho, eu vou retocar um pouquinho, porque eu achei que não apareceu estes risquinhos. Como a tinta já tá seca, então você tem que tomar bastante cuidado, tá? Para não deixar isso daqui aparecendo muito. Eu tô colocando exatamente onde eu já tinha feito um. Prontinho. Chegamos no último. Pronta a nossa folha. Você pode pintar numa camiseta também, acho que vai ficar bonito. Você pode botar um cabinho aqui para baixo, se você quiser, porque essa flor ela fica assim. O cabinho fica para cá, então o cabinho tá lá atrás. Trabalho concluído. O risco já encontra-se disponível na minha página, gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br. Quanto ao apoio que eu tenho recebido, agradeço de coração e até a próxima aula!